Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo na live de hoje, live da família, live de quarta-feira. Nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Conceição São Martino 201, centro de Jandira. Eu quero convidar você e a sua família, alguns irmãos que estão aqui presentes na igreja, a vir conosco, a adorar, a fazer valer a pena esse momento que vamos passar na presença de Deus. Você é o meu convidado. Eu quero que a presença de Deus alcance a sua casa, alcance a sua família e que esta live seja não apenas um momento do pastor pregar, mas seja o melhor momento da sua vida com Deus, talvez o melhor momento do seu dia. Eu torço e oro para que esse momento da live seja o melhor momento do seu dia. Eu quero convidar você a vir comigo, a adorar a Deus, a prestar a Ele um culto, a se entregar nesse momento para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você e a sua casa. Eu quero convidar você a convidar outras pessoas também. Convide outras pessoas, já vai compartilhando dessa ideia, faz uma sala no seu canal aí do Facebook, convide os seus amigos do WhatsApp, mande um link para eles e venha junto conosco. Vamos adorar a Deus. Já tem bastante pessoas aqui presentes. Olha aí, ó, a Celina, a Joelma, a Maria, a Neuza, deixa eu ver quem mais, a Carol, o Rodrigo Lima, a Maria Vandeleide, glória a Deus. Olha o Cláudio aí, Cláudio também está conosco, a Cláudia Matos também, a Vanessa Oliveira, que bom, sejam bem-vindos. Joelma de Budas Artes, Luzia Reis, Ana Paula, seja bem-vindo, Paulinha. Vanessa Quirino, seja bem-vindo. Maria Lieta. Vamos orar para que o papai abençoe esse momento? Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa fazer desse momento o melhor momento que a gente pode ter nesse dia. Vamos orar? Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, neste momento que se inicia essa live, eu quero clamar, meu Pai, que o que nós vamos ouvir aqui não fique apenas na mente, Senhor, mas que pela Tua graça, o Teu Espírito Santo possa alcançar a vida de quem está aqui nessa igreja agora, e também daqueles que estão aí espalhados por esse mundo afora, que estão online, que estão aí com o seu celular, com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu computador, com o seu notebook, com a sua televisão ligada. Pai, não há lugar melhor do que a Tua presença, Pai. Abençoe a casa dessa pessoa, a vida dela. Eu clamo, eu busco, Pai, a Tua presença agora. Eu busco a presença do Teu Espírito. Eu busco, Senhor, essa presença do Senhor para vir mudar, meu Pai, aquilo que nós não podemos mudar, para fazer aquilo que nós não conseguimos e não temos poder para fazer. Pessoas não mudam pessoas, Pai, mas o Espírito Santo faz mais do que pedimos. Nós nos entregamos a Ti agora, nós nos rendemos nesse momento a Ti, Senhor, porque nós queremos sentar na Tua mesa. Entregamos a Ti os nossos pensamentos, entregamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, entregamos nossa família, entregamos o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro diante de Ti. Entregamos todo o nosso ser, o nosso coração, oferecemos ele ao Senhor, papai. Enche-nos da sua presença, Pai. Toca em nós nessa noite. Encha-nos do Teu Espírito. Que o mais queremos, Pai, é ser cheios do Teu Espírito, Pai. Na Tua presença, plenitude de alegria, a totalidade de alegria. E eu quero orar para que esta alegria inunde os nossos corações. Tira todo o vício que existe dentro de nós. Tira toda praga, tudo aquilo que não Te agrada. Limpa a nossa vida, limpa os nossos corações, limpa a nossa mente. Fala conosco nessa noite. Dá-nos da Tua presença num mundo cheio de caos, num mundo cheio de pecado. Nós queremos brilhar como luz, como astros. Queremos Iramasiriantalava Ekasurielebasheleka
Arama sirianteleba, calaciuri elebaramanare siriba. Pai, que a tua presença possa encher a nossa vida, que a tua presença possa encher a casa dessa pessoa, o lar dela, a vida dela, a família dela. Oh Espírito Santo, nós nos entregamos nessa hora, nós fazemos, Pai, desse momento o melhor momento do nosso dia, o momento de ter comunhão contigo, Pai, porque só a tua presença pode acalmar o nosso coração no meio do caos, só a tua presença pode trazer paz. Então, Pai, que o teu Espírito quebre hoje as correntes, as barreiras, as fortalezas que o diabo colocou nas mentes das pessoas, Pai. Tire toda a cegueira espiritual, traga libertação para cada pessoa, libertação na emoção, libertação no físico, libertação na mente, libertação em todas as áreas necessárias, Pai. Eu quero colocar essa reunião em tuas mãos, eu quero convidar o Senhor para tomar o controle desse momento, dessa live. O Senhor é a pessoa mais importante aqui, não é nem eu e nem quem está do lado de lá. O Senhor é a pessoa mais importante, e nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos a Ti, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ai, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, meu Pai, eu te adoro, meu Deus, meu Senhor. Eu te amo, Senhor, eu te desejo, meu Pai, eu te busco, Senhor, porque eu preciso mais do que tudo. Tu és a razão da minha vida, meu Pai, Tu és a razão da minha existência, meu Deus. Vem sobre nós, abençoe a casa e a vida de quem está ligado agora, quem está esquecendo a placa, quem está esquecendo, Senhor, a religião, quem está esquecendo tudo só para ter um contato com a Tua palavra, porque não há lugar melhor do que a Tua presença, não há lugar melhor do que estar em Tua presença. Abençoe as pessoas que aqui se encontram, abençoe as pessoas que estão aí assistindo e que vão assistir logo mais essa live, que a vida delas sejam impactadas pela Tua presença, porque eu coloco esse momento, essa live em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há lugar melhor, não é? Do que a presença de Deus. Vamos ver quem está aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero que você me responda aí, tá bom? Quem está presente, eu quero que você me responda. O que é mais importante? Velocidade ou direção? Direção ou velocidade? O que na sua opinião é mais importante? Escreve aí, não tenha medo. Se você escolheu errado, você vai aprender o certo, não tem problema. Então escreve aí, velocidade ou direção? O que é mais importante? Tá bom? Esse é o tema da minha mensagem. Vou falar de novo o nome das pessoas. A Carol está presente, o Rodrigo, a Maria, Vanderleide, o Cláudio Nunes, Joaima Melo, a Cláudia Matos, a Luzia Reis, o Cláudio Nunes, a Vanessa Oliveira, a Neuza, a Celina, a Joelma, a Ana Paula, deixa eu ver quem mais, glória a Deus, a Laide, né? A Laide, o Lívio, glória a Deus, a Ramile, a Beth, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Lindenberg, o Samuel, Samuca, seja bem-vindo, o Samu também está aqui, né? A Maria Souza, a minha irmã Lê está aqui também, Deuclécio, Deus abençoe, a Cleusa Maria, Gileardi, Maria Machado Pereira da Silva, Vera Lúcia, seja bem-vindo, Clélia Queiroz, a Tati Almeida,
a Maria Angélica, a Maria Machado Pereira, o Cido, tá fazendo falta, Cido. A Cleusa Pereira Santos, deixa eu ver quem mais. A Leda, Thaís, presente, Valdicléia, Clélia, seja bem-vindo. Deus abençoe, glória a Deus. Aleluia, boa noite. Olha o Alex aí, Deus abençoe, Alex. Francisca, Vinícius, a Patrícia do Sname, a Rosinda, a Maria Fátima, Cida Nascimento, o Arci Barbosa. O Arci, Deus abençoe você, meu amigo, em nome de Jesus. Olha que bom, glória a Deus. A Cláudia Fonseca, que bom, tem uma galera legal aí, gente. Olha o Daniel Cirilo aí. Gente, é bastante pessoas, que bom, glória a Deus, o número está crescendo. Olha a Joyce aí. Vamos lá, pessoal, o que é mais importante? Direção ou velocidade? Dá para responder aí? Olha o que a Patrícia está dizendo. Acredito que seja direção. Vamos aprender juntos, é isso aí. Olha a Joyce aí, Joyce, direção ou velocidade? O que é mais importante? Vamos respondendo aí, galera. Olha a Jane, Jane, o que é mais importante? Direção ou velocidade? Deixa eu arrumar aqui. Ok, vamos lá, pessoal. Aí, tua esposa. Olha esse. Eu sou de Jabotão, de Guararapes, Pernambuco. Peço oração por um tio que está internado com suspeita de Covid. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus que seu tio vai sair de lá com vida e saúde. Eu estou liberando essa bênção sobre a sua vida só pelo fato de você estar me recebendo como profeta. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nos chamou, vai tirar o seu tio de lá desse hospital, em nome de Jesus, e não vai ficar sequela nenhuma, tá? Eu falo na autoridade que me é dada em nome de Jesus. Adelaine está dizendo direção, a Maria está dizendo direção, boa noite, pastor. A Alessandra está dizendo boa noite. Vamos lá, a Leda está dizendo direção. Gente, o que é mais importante, direção ou velocidade? Cida, você me abandonou, Cida? Hein, Cida? A Cida está dizendo direção. Cadê o careca, Cida? Chama ele aí. Vamos colocar o maridão para participar também. Eu acho que é a direção. A Nadir está dizendo. A Ana Paula está dizendo a direção. O Daniel está dizendo a velocidade. Olha só, o Daniel dizendo velocidade. Interessante. A Lenice dizendo eu tomo posse e creio. Amém? É isso aí. Ok. Cris, nós estamos correndo atrás para resolver aquela questão. Não liguei para eles ainda, que eu quero ter uma posição para ligar para eles, tá, Cris? Vamos lá, olha, Cris, a paz do Senhor, estamos juntos nessa live. Vamos lá, pessoal, direção ou velocidade? Ó a Celina dizendo, é direção. Vamos ver o que é mais importante. Você já pode, olha lá, pode abrir Provérbios 12, 25. Abre aí, olha a Cláudia Fonseca, velocidade. A pressa nos atrapalha, a direção nos leva pelo caminho certo e no tempo também certo. Vamos lá, pessoal, é a opinião das pessoas. Direção ou velocidade? O que é mais importante para você? Vamos lá, nós vamos aprender. Não tenha medo de errar se você me der uma resposta errada, tá bom? Não tenha medo de errar. Velocidade ou direção? A Jane está dizendo que é direção. Vamos lá, pessoal. Alguém pode digitar aí, ó, Provérbios 22, 25. Vamos entrar na palavra do Senhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares. Olha a Cris dizendo, é direção. Graciela, seja bem-vinda, Graciela. Olha lá a Rosa escrevendo Provérbios 22. Não, é Provérbios 12, tá? 12, 25, viu, Rosa? Mas obrigado pela participação. É muito importante vocês participarem, gente. Vocês até dão um estímulo pro pastor. Desculpa se eu falei errado, mas é Provérbios 12, tá bom? Perdoa aí, eu acho que eu falei errado, né, Vanessa? Porque a Vanessa também escreveu Provérbios 22. Então acho que eu devo ter falado errado. Gente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem dois corajosos aqui, ó, que veio assistir culto com a gente aqui, ó. Eu tenho que mostrar esses caras. Levanta a mão aí, irmãos. Glória a Deus. Esses homens aí, eles não temeram o Covid. Eles estão aqui acreditando que o sangue do Cordeiro é maior. E veio aqui cultuar. Claro, não criticando as pessoas que por algum motivo quer ficar em casa. Não tem problema. Mas não é a mesma coisa, né? Você está na igreja, é diferente, né? Você está cultuando o papai na igreja,
É diferente, né? Vamos lá, vamos ler o Provérbios então? Eu vou ler para vocês aqui o Provérbios. Vamos lá. Provérbios 12, 25. Diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Uma outra tradução diz assim, eu até anotei ela aqui para trazer para vocês, ó. Vendo? Isso aqui é meu estudo, tá? O esboço da minha mensagem. O coração ansioso, ele vende a paz por nada e deixa o homem completamente frustrado e derrotado. E não é essa a vontade de Deus. Então vou ler de novo. O coração ansioso vende a sua paz por nada e deixa o homem frustrado e derrotado. Então eu quero falar sobre essa pandemia mais prejudicial do que todas, que não se notam, que é a ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Nós vamos fazer um estudo. Aliás, eu estou fazendo um curso com uma doutora. Ela é um monstro, mulher estudou demais. O nome dela é Naira Pedrini. Naira Pedrini, eu estou fazendo os cursos com ela. E ela está à distância, é claro. E ela é uma mulher muito usada por Deus. Ela é formada, psicóloga, doutora, bacharel em teologia, estudou em Israel. A mulher é um instrumento de Deus muito grande aqui nesse Brasil. E é pastora também. E eu estou fazendo esse curso com ela e está me ajudando bastante. Então, o que significa ansiedade? Ansiedade significa estrangulamento. Uma vez eu assisti uma luta de MMA e eu vi um cara alto, forte, bem preparado fisicamente, e vi um cara meio que não era tudo aquilo, mas aquele cara estava tentando, esse era mais forte, mas esse cara estava tentando puxar a luta para o chão. E os especialistas estavam dizendo, se ele levar a luta para o chão e dar o tal do mata-leão, acabou. E o grandão, se desse uma porrada nele, desmontava ele. E aí o que me chama a atenção é que esse pequeno aqui, esse que aparentemente era mais fraco, ele derrubou o grandão e ele conseguiu estrangular o grandão com um golpe que eu acho que é o tal do mata-leão. E o grandão teve que bater assim, que aquele batendo era sinal de que ele estava perdendo a luta. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, meu Deus, como que uma pessoa tão forte perdeu uma luta com tão fraco? E aí Deus me lembrou do que significa a palavra estrangulamento. Estrangulamento significa a palavra ansiedade, que significa estrangulamento. Então, esse é o objetivo do diabo, porque você é mais forte do que você pode imaginar. Mas o que o diabo faz para roubar a sua e as minhas forças? Ele nos estrangula. Como que ele nos estrangula? Causando essa praga chamada ansiedade, que na minha opinião é o mal maior. Então tem a questão econômica, tem a questão do vírus, mas existe um mal maior que se chama ansiedade. Esse é a maior das pandemias. Por exemplo, vamos imaginar, isso aconteceu comigo uma certa vez, não sei se você já ouviu falar no Parque das Hortênsias, não, acho que é Parque das Hortênsias, eu não recordo o nome. Tinha um zoológico lá em Taboão da Serra, não sei se era Parque das Hortênsias, eu não lembro como é que era o nome daquele pequeno zoológico. E aí eu fui lá numa terça-feira, numa folga minha, e eles estavam desativando o zoológico. A prefeitura estava entregando os animais para a prefeitura de São Paulo, porque ia desativar o zoológico ali do Parque das Hortênsias, eu acho. E aí eu fui com meu filho, não tinha ninguém no zoológico. Eu paguei a entrada e fui lá para ver o leão. Quando chegou para ver o leão, o que aconteceu? O leão estava com a pata entre as grades do lado de fora, tentando pegar um pombo que estava morto. E aí só estava eu e o meu filho, o André. Ele tinha 5, 6 anos, eu acho. Aí eu inventei de pular a cerquinha, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, pulei a cerquinha, joguei aquela pomba morta pro leão, e ele pegou aquela pomba assim, e ele ficou olhando para mim assim, com a vontade de também pegar eu. Irmão, mas eu confesso a você que eu fiquei com muito medo.
Meu coração acelerou assim, ó, de uma maneira tão grande, que eu peguei meu filho e na hora saí do zoológico com ele. Eu fiquei pensando, se esse leão sai dessa jaula, eu quero dizer para você que o meu estresse, ele subiu assim, a adrenalina foi lá em cima. Agora, vamos imaginar que isso aconteça, né? Vamos imaginar que isso aconteça com você também. E aí, para calhar, o leão conseguiu quebrar a jaula, abrir a jaula, escapar da jaula, e só tem você, uma criança de 5 anos com você e mais ninguém. E o leão está vindo para cima de você. Você consegue imaginar o nível do estresse que você vai passar? Aonde vai o nível da adrenalina que você vai liberar, que o seu cérebro vai liberar? Por que eu estou falando isso? Porque, segundo uma pesquisa hoje, sem perceber, nós passamos por esse tipo de estresse pelo menos 20 vezes ao dia. Você imagina você passar um estresse desse, como seu coração não vai acelerar, né? Só que sem você notar, essa pesquisa, ela aponta que nós passamos mais de 20 vezes esse nível de estresse. Por quê? Porque hoje nós temos muitos estímulos, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, temos muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, pouco tempo, e muitas dessas coisas nos leva a ter um nível muito alto de estresse, que chega a ser comparado 20 vezes a como se você tivesse deparado com um leão faminto em sua frente, e ou você corre ou você corre. Não tem jeito, né? E essa pesquisa que eu estou te dizendo, ela aponta que as crianças hoje, elas são obrigadas a ter muitos afazeres ao mesmo tempo. As crianças já estão crescendo nesse nível. Por exemplo, escola, cursos, internet, mídias sociais, games, tarefas diversificadas e pouco tempo. Por exemplo, tem aqui na nossa live agora crianças que têm suas redes sociais. O meu filho tem 12 anos, ele pediu para mim uma rede social, eu não deixei ele criar. Por que é uma rede social? Por que eu vou ter que colocar tantos estímulos? As crianças, elas aceleram a mente assim, ó. Elas já estão sendo bombardeadas, o ritmo acelerado que o nosso mundo moderno está nos oferecendo, vai adoecendo essas crianças ao longo do tempo. Por isso que eu te perguntei o que é mais importante, velocidade ou direção. Porque sem a direção, é claro que você não vai ter foco. Então você pode, imagina você está com um carro a 180, a 200 por hora, e você não tem ali uma direção, você tem velocidade e não tem direção. Isso pode acarretar uma série de problemas, inclusive um acidente fatal. Então tem muita gente que está assim, ó, nós estamos desse jeito, ó, muito acelerado. Hoje está acontecendo isso com a nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma vida muito acelerada e desse jeito vai acontecer um acidente muito em breve, muito rápido. Então tem muitas pessoas que estão com muita velocidade nos seus afazeres, tem pouco foco, e tudo aquilo que você imprime muita velocidade, você acaba perdendo o foco. Essa pesquisa aponta que nós temos mais de 10 mil tipos de pensamentos por dia. Ou seja, tem mais de 10 mil tipos de pensamentos diferentes que vêm na sua mente, muitas informações. Eu sou formado em publicidade, e nós publicitários, você quando acorda até na hora que você vai dormir, você passou por 10 a 20 mil publicidades e você não percebeu. Então só aqui nessa live aqui nós temos várias publicidades aí, eu poderia apontar para você, caixa, cadeira, altar, camisa, marca, Facebook, enfim, etc. Então é esse ritmo que nós estamos implantando, muita velocidade. Por exemplo, uma pesquisa aponta que hoje as crianças têm muito mais informação do que um imperador da época dos tempos bíblicos, Nabucodonosor, Senaqueribe. Mas você pega uma criança hoje de 5, 6, 10, 7 anos, 11 anos, ela tem muito mais informações do que esses imperadores que é conhecidos na Bíblia. A nossa mente, ela está vivendo uma vida tão acelerada, que vai chegar um momento que vai quebrar. O que acontece com uma máquina? Por exemplo, ontem, o meu carro agora completou 30 mil quilômetros, eu tive que parar o carro e fazer uma revisão, e custou 2 dias. O carro teve que parar 2 dias para fazer uma revisão, porque é uma máquina. Se ele trabalhar direto, ele estava dando sinal lá no painel.
Revisão automática é necessária, revisão automática. E o que estava acontecendo? Eu tive que parar e fui lá e o cara falou assim, ó, tá com série de problemas, vamos precisar parar o seu carro e arrumar ele, porque eu me desloco do Imbu para cá com ele, então acaba que uma hora acaba, a velocidade, eu corro às vezes 130, 100, 110, depende do momento do dia. Então nós estamos muito acelerados e vai acontecer o quê? Nós não somos uma máquina. Vai quebrar, vai ter algum problema. O preço que nós vamos pagar com essa aceleração são as crises, são o que eu chamo de síndromes, que é o resultado dessa vida moderna que traz muitos benefícios, mas também traz alguns prejuízos. Por exemplo, vou te fazer algumas perguntas, tá bom? Eu quero que você me responda com muita sinceridade. Primeira pergunta: você é uma pessoa ansiosa? Seja sincero. De 1 para não, 10 para sim. Outra pergunta: você acorda cansado? Você tem dificuldades de concentração? Como você reage quando você se frustra com uma pessoa? Arrasou, acabou o seu dia, o seu humor vai lá embaixo, você não consegue lidar bem com essas frustrações, com essas decepções? Como que você reage? Você tem muitas dores de cabeça sem explicações? Por exemplo, se é questão de ir no oftalmologista, você já foi e ele não viu nada de errado na sua visão. Então, você tem muitas dores de cabeça que são assim, não tem como explicar por que essas dores aparecem, não tem explicações. Você dorme menos de 8 horas por dia? Você se importa demasiadamente com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito? Você se importa demasiadamente com a opinião das pessoas a seu respeito? Porque esse monstro aqui vai te atacar no mínimo 5 ou 6 vezes por dia. 5 ou 6 vezes durante o seu dia inteiro, vai contrariar com você, vai fazer um atendimento que não, né? Hoje eu fui fazer fui num estabelecimento comprar algo e o atendimento foi de péssima qualidade. Ou seja, a pessoa não foi na minha cara, sei lá o que, e não quis me atender. Então, muitas vezes a gente se preocupa demasiadamente com a opinião das pessoas. E essa preocupação vai te causando ansiedade sem você perceber, vai acelerando, vai te levando para um nível de estresse muito alto. Isso vai dar problema, vai ter algum efeito colateral mais cedo ou mais tarde. Então, esse monstro, né, é a aceitação das pessoas, as pessoas não vão te aceitar, esse monstro vai te atacar 5 ou 6 vezes por dia. Você se importa demais com a opinião das pessoas? Outra pergunta: você anda meio que esquecido ultimamente? Nossa, não sei onde eu coloquei o celular. Tinha uma pessoa que estava com o celular na mão e ela estava falando: pastor, eu não sei onde está o celular, eu não sei onde está o celular. Eu falei: dá uma olhada na sua mão. O celular estava na mão dela, mas ela não sabia onde estava o celular. Isso demonstra o quê? O nível de estresse que essa pessoa está vivendo, o nível de ansiedade, a falta de concentração que está sobre ela, muito esquecido. Você tem muitas dores musculares que não tem explicações para ela? Se as respostas para essas perguntas foram sim, eu posso dizer para você que isso é um sinal que o seu cérebro está te mandando para você desacelerar, para você descansar. Isso é o seu cérebro dizendo: desacelere, desacelere. Você tem muita velocidade, pouca direção, desacelere. Se você não obedecer a essas informações que o seu cérebro está te mandando, vai ter um problema seríssimo. E às vezes você, por não perceber esses sinais, chega até o problema seríssimo e aí é um dano irreparável. Por exemplo, se eu continuasse com o meu carro daquele jeito, ele está dando sinal e eu continuo andando com ele daquele jeito, daqui a pouco eu ia ficar na estrada. Altas horas da noite, indo embora, o carro para no meio da estrada e agora? Agora eu tenho que chamar um guincho. Por quê? Porque eu não prestei atenção ao sinal que estava aparecendo no painel. Se a máquina foi treinada para isso, imagine o nosso corpo. Então o cérebro está dizendo para você, o seu cérebro está dizendo: desacelere, precisamos de mais foco. Então é por isso que eu estou aqui tratando com você sobre isso. Tem uma síndrome chamada GEI. G-E-E-I. Pode alguém escrever aí? GEEI. O que significa isso, pastor? Gasto de energia emocional inútil. GEI. Gasto de energia emocional
inútil. Ou seja, quando é que acontece esse gasto de energia emocional inútil, pastor? Quando eu tenho pensamentos de má qualidade, quando eu tenho pensamentos perturbadores. Isso vai provocar um gasto de energia emocional inútil. Isso certamente vai trazer prejuízos para o meu corpo. Vou ter algum problema, algum efeito colateral por causa disso. E talvez eu esteja falando com alguém que está gastando energia emocional de maneira inútil, que não vai resolver absolutamente nada. Por exemplo, a gastrite, ataques cardíacos, são muitas das vezes sequelas do GEI, de um gasto de energia emocional inútil. A pessoa tem gastrite, tem alguns ataques cardíacos, tem a obesidade e doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são doenças que estão relacionadas às emoções, aos pensamentos e aos sentimentos. Quantas pessoas que estão sofrendo dessas doenças? Por exemplo, a ansiedade é uma delas. Então essas doenças só ocorrem quando eu não estou respeitando os limites do meu corpo. Por isso que o cérebro está mandando aquelas informações. Agora eu quero fazer um outro teste com você. Vou fazer uma série de perguntas para você. Você primeiro frisa qual a sua idade. Olha lá, a Ramile colocou GI, gasto de energia emocional inútil. Ok, Ramile, muito obrigado. Agora vou fazer uma pergunta para você. Você é um velho ou um jovem, emocionalmente falando? Vamos saber como é que estão as suas emoções. Porque essas doenças aqui psicossomáticas são doenças relacionadas às emoções, os sentimentos e os pensamentos. Vamos ver como é que estão as suas emoções, os seus sentimentos, vamos ver como é que está a sua alma, tá bom? Qual é a sua idade? Tá, por exemplo, eu tenho 41, ok? Tá, vou te fazer uma pergunta. Se a resposta for sim, você vai colocar 10 anos a mais, tá bom? Vamos lá. Você reclama de tudo? Você é um reclamão? Ah, pastor, eu vivo reclamando, reclamo do meu marido, reclamo da minha mulher, reclamo do meu pai, reclamo do político, reclamo de tudo. Então coloca mais 10 anos na sua idade. Você tem 30, então coloca mais 10 anos. Então você agora tem 40, emocionalmente falando, tá? Outra pergunta. Você quer tudo muito rápido? Você já percebeu que ninguém vai hoje no lava lento? Vai todo mundo no lava rápido? Todo mundo quer tudo para ontem? Ninguém tem a paciência de ficar numa fila, por exemplo? Então você é uma pessoa que quer tudo muito rápido? Se a resposta for sim, coloca mais 10 anos na sua idade, tá bom? Vai somando aí, tá bom? Vou para a terceira pergunta. Para quem não pegou a primeira pergunta, você reclama de tudo? A segunda pergunta, você quer tudo muito rápido? A terceira pergunta, você não trabalha bem com as frustrações? Como eu te falei, se alguém te frustra, se alguém te trata mal, se alguém te diminui na frente das pessoas, aquilo acabou a sua vida, você não consegue absorver aquela frustração, aquilo acabou com a alegria, desanima você, você fica com o seu moral lá embaixo, você se entristece. Como é que você lida? Você não sabe lidar bem com as frustrações? Ah, pastor, quando acontece esse tipo de coisa, quando a pessoa me ridiculariza na frente dos outros, quando ela me critica na frente dos outros, quando ela fala em voz alta, quando está na frente dos outros, pastor, olha, eu não aguento quando alguém me liga, quando alguém vai na minha rede social e mete o pau em mim, eu não aguento, pastor. Então coloca mais 15 anos na sua idade. Coloca aí mais 15 anos, tá bom? Vou para a quarta pergunta. Você não sabe pacificar? Quando eu falo você não sabe pacificar, eu estou querendo saber o seguinte: você é fofoqueiro? Porque tem gente que gosta de uma fofoca, né? Menina, não te conto, ó. Vou te contar, mas não conta para ninguém, viu? Vixe, contou para ela, para a torcida do Corinthians inteiro. Você é uma pessoa fofoqueira? Você é uma pessoa que não sabe guardar segredo. Você é uma pessoa que não sabe guardar segredo. Você é aquele tipo de pessoa, isqueirinho. Quando a gente era criança, a gente brincava assim: orra, vai deixar? Orra, quem é homem cospe aqui, ó. Cansei de arrumar confusão com dessas conversas, meu Deus do céu. Então, você não sabe pacificar? Pastor, não, eu não sei guardar minha língua não, pastor, eu sou uma pessoa que eu quero ver o circo pegando fogo. Então coloca mais 15 anos aí na sua idade emocional, tá bom? Vamos lá. Você não faz das pequenas coisas um grande espetáculo? Por exemplo, você não sabe valorizar pequenas coisas. Você não sabe ouvir o que seu filho tem para dizer para você.
Você não sabe ouvir uma pessoa sem questionar. Você não para, por exemplo, para contemplar as pequenas coisas que são grandes espetáculos. Você não percebe, por exemplo, você não para prestar atenção no canto de um pássaro. Você não para prestar atenção, por exemplo, num sorriso de um filho. Você não consegue valorizar as pequenas coisas. Sabe a pessoa quando ela erra, mas a intenção dela é boa? Você não consegue valorizar isso? Não? Então coloca mais 15, mais 10 anos aí, tá bom? Na sua idade. Agora soma tudo. Olha como é que você é uma pessoa velha, emocionalmente falando. E as pessoas velhas, emocionalmente falando, elas, tudo murcha na vida dela. Ela está muito mais perto do final do que perto do início. Então se torna um velho ranzinza, uma velha rabugento. Então tem gente que está envelhecendo, mas não está amadurecendo. E se você não amadurece, o próximo estágio é o apodrecimento. Então se você é uma pessoa velha emocionalmente falando, ninguém vai querer ficar perto de você. Você se torna uma amizade desagradável. Você se torna uma pessoa que se está ali, beleza, se não está, não faz diferença. Porque ninguém quer estar do lado de uma pessoa que é velha emocionalmente falando. Porque vê defeito em tudo, não consegue contemplar o belo nas pequenas coisas, não faz das pequenas coisas um grande espetáculo. E uma pessoa assim, ela não é nada simpático, ela não sabe valorizar. Esses dias eu entrei, minha filha estava rabugenta comigo lá em casa, eu dei umas broncas nela, e eu entrei, ela tem 20 anos. Eu entrei no quarto dela, bati no quarto dela, ela acordou, falei bom dia. Ela, bom dia. Eu falei, eu quero te falar uma coisa. Ela falou, pode falar. Eu falei, eu te amo. Você nasceu para vencer. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Eu tenho orgulho de ter você como minha filha. Você é linda. Cara, eu falei aquilo para ela e saí do quarto. Mas o dia da menina foi tão maravilhoso. Ela levantou toda animada, colocou um louvor, ficou fazendo faxina, limpou a casa, fez o cachorro quente, colocou a mesa para mim. Papai, vamos jantar, vamos almoçar. Papai, ora por nós. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei assim, nossa. E toda hora, papai, 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 papai. Por quê? Porque ela todo mundo quer estar do lado de uma pessoa que é simpática, que valoriza as pequenas coisas, que dá mais atenção para as pessoas do que para as coisas. Então, se você é uma pessoa assim, se o seu nível de idade está muito alto, isso quer dizer que você é uma pessoa velha emocionalmente falando e se torna cada vez mais uma companhia desagradável. Isso é sinal de que você está acelerado, você precisa desacelerar. E é por isso que essa mensagem está chegando até aqui, porque talvez você esteja sofrendo desse envelhecimento emocional, emocional. Por exemplo, eu vi uma pesquisa que o índice de demissão entre os jovens é muito alto, mas não é por falta de capacitação, porque os jovens de hoje em dia, minha filha, por exemplo, ela fala inglês fluentemente. Com 20 anos ela fala inglês, eu tenho 42, eu vou fazer 42, eu não sei falar, eu não quero falar, eu não tenho vontade de aprender. Então, os jovens de hoje em dia, eles têm muita capacitação, mas o índice de demissão dos jovens é muito alto, mas não é por falta de capacitação, é por não saber lidar com os relacionamentos. Tem jovens, a minha filha, por exemplo, é uma menina muito inteligente, mas talvez se ela for trabalhar em algum lugar, por não lidar, por não ter a facilidade de lidar com o relacionamento, provavelmente ela pode ser mandada embora do primeiro emprego que ela tiver. Porque tem muitos jovens que hoje não conseguem lidar com os relacionamentos. Cada vez mais eles vivem isolados no seu casulo, na sua bolha. E eles não sofrem frustrações. Você vê os meninos hoje, eles são treinados a não sofrer frustrações através dos games. Por exemplo, na minha época, quando você ia jogar o Street Fight, por exemplo, o Street Fight, quem jogou Street Fight aí? Eu joguei Street Fight, então nós tínhamos que comprar uma ficha. Se perdeu, tem que comprar outra ficha e começar tudo do zero. E muitas das vezes eu perdia quando chegava lá no Sagat, lá no Bison, eu não conseguia passar. Hoje não, hoje os games, se o menino perdeu, ele tem no computador dele 200 mil jogos, e ele vai perder, ele põe outra vida, ele perder, ele põe outra vida, ele perdeu, ele põe outra vida, e ele vai até, ou seja, ele não vai sair daquela fase, ele não vai morrer naquela fase. Por quê? Porque os games traz para ele o quê?
ele não vai saber, ele nunca vai ser frustrado, porque ele sempre vai ter uma segunda fase, ele sempre vai ter uma outra vida disponível. Então ele não vai saber o que é lidar com frustrações, lidar com uma demissão, por exemplo. Por exemplo, antigamente, os jovens, você pode ver que eles passavam muito tempo no mesmo emprego. Hoje, você tem um jovem de 20, 30 anos, você trabalha o quê? Não sei, já trabalhou num monte de coisa, não para emprego nenhum. Então, às vezes é uma pessoa muito capacitada, mas é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com os relacionamentos, porque muitas das vezes está aí, é uma vida isolada, é uma pessoa que vive na sua bolha, no seu casulo, não sabe lidar com as frustrações. Por exemplo, hoje, eu me converti quando eu tinha 19 anos, até o dia de hoje eu estou na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu não sei o que é assistir culto numa outra igreja, eu não sei, porque claro que eu leio, eu estudo, eu pesquiso. Na minha posição me leva a estudar muito sobre a Bíblia, pesquisar muito sobre a Bíblia. Agora, mas cara, eu não sei o que é assistir culto em outras igrejas, eu não tenho noção. Em 22 anos, talvez uma ou outra vez que eu fui no outro culto, não vejo nada de errado, mas é que eu me dou por satisfeito na igreja. A Igreja da Graça para mim tem suprido as minhas necessidades. Eu sou feliz aqui, Deus me salvou aqui, por que eu vou procurar em outro lugar? A Bíblia diz, beba água da sua cisterna. Até o dia de hoje eu não pretendo sair, eu estou aqui, concordar com tudo? Acho que não tem um pastor que concorda com tudo, mas a gente sabe aprender, a gente sabe lidar com as diferenças e respeitar elas, e quando tiver alguma coisa errada, a gente coloca diante de Deus. Mas os jovens de hoje, eles são treinados para não lidar com frustrações de uma vida real. Eles não param em igreja nenhum, tem pessoas que não param em casamento nenhum, tem pessoas que não param em empresa nenhuma. Tem pessoas que o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Em vez do diabo fugir de vós, é nós que fugimos da igreja, do serviço, da casa, do ministério. A gente que sai, em vez do diabo sair, a gente que sai. Por quê? Primeiro, a gente não se submete a Deus. Segundo, não aprendemos a lidar com as frustrações. Terceiro, estamos vivendo uma vida tão moderna que nos leva a uma vida acelerada. E aí a gente vive nessa vida acelerada e não aprende a lidar com as frustrações. Então, na minha opinião, essa geração de jovens hoje já recebeu o chip do anticristo e nem percebeu isso, num bom sentido, guardado as devidas proporções. Eles têm Cristo, mas eles vivem uma vida estressada, aprisionada, infelizes. A maioria deles são depressivos. Na minha opinião, o diabo já implantou neles o chip, porque consegue controlar a mente deles através disso. Não sabe lidar com frustrações, não para emprego nenhum, não para empresa nenhuma, não para igreja nenhuma. Isso está adoecendo a nossa juventude. Televisão no quarto, computador no quarto, celular, as redes sociais, para as crianças que às vezes não tem nem estrutura para lidar. E aí não é de se assustar que essa pesquisa aponta que no meio dos jovens, dos adolescentes, cresceu assustadoramente o número de suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata, tira a própria vida. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. A cada 4 segundos uma tentativa de suicídio acontece. Então esse número tem crescido assustadoramente. A pesquisa aponta que as crianças que não dormem pelo menos 9 horas por dia serão crianças ansiosas, terão problemas de saúde como obesidades e complexos variados. Você tem filhos, seus filhos dormem no mínimo 9 horas por dia, porque o ser humano tem que dormir 8 pelo menos. Uma criança, certo, é de 9 a 10 horas por dia. E as crianças, você pode ver que elas fazem muitas coisas e dormem pouco. É muitas tarefas, é curso, é escola, é game, é lição, é isso, é aquilo outro, e elas vão implantando assim, eu vi uma pastora comentando que tinha uma criança de 2 anos, a criança não tinha 2 anos, e ela viu uma foto na mão da pastora, e aquela criança assemelhou aquela foto ao tablet do pai dela, e a criança então começou a colocar o dedo, sabe quando você coloca o dedo assim para aumentar a imagem? E a pastora estava mostrando uma foto, e a criança achando que estava vendo o tablet. E aí a criança porque queria aumentar a imagem. A criança não tinha 2 anos de idade, gente. E ela não conseguia aumentar a imagem. E a criança começou a chorar e a se estressar, porque ela não estava conseguindo aumentar a imagem. Ela tinha menos de 2 anos, uma criança de colo. Isso demonstra claramente
como as nossas crianças hoje em dia estão doentes. Isso é sinal de ansiedade. Por causa dessa aceleração, dá para entender o porquê do número de suicídio no meio dos adolescentes cresce de uma maneira assustadora. Hoje tem gente que é tão viciada em preocupação que quando não tem nada do que se preocupar, pega problema dos outros emprestado para se preocupar, porque a mente da pessoa já está naquele ritmo acelerado. Vai ter um piriquipaque a qualquer momento, gente. E aí vem essa praga, essa pandemia, que só faz agravar mais essa situação. Por isso que é importante a gente parar. Por exemplo, uma pesquisa aponta que uma boa parte das adolescentes, as meninas adolescentes de 13 a 20 anos, sofrem com PIB. O que é PIB? PIB é padrão de beleza inatingível. PIB, alguém pode escrever aí, ó, PBI, PIB, padrão de beleza inatingível. Ou seja, elas vê essas adolescentes lindas, formosas, que estão nas capas, né, nas suas páginas sociais, capas de revistas, são as youtubers, e tem foto daqui, foto dali, e etc, milhões de compartilhamentos, milhões de curtidas. Só que as meninas esquecem que hoje existe uma coisa chamada filtro, outra coisa chamada Photoshop, que tira qualquer tipo de defeito. E aí as meninas estão vendo aquela menina lá, e aquela menina serve de padrão para ela. E a menina está aqui, ó, tentando ser magra como aquela, tentando ser linda como aquela, tentando fazer o que ela quer. Só que esse PIB, padrão de beleza inatingível, ele não é alcançado, porque é uma beleza que não vai se atingir. Por quê? Porque está ali através das fotos, que está ali através do Photoshop, que está ali através de vários filtros, e cai naquela beleza maravilhosa. E o que é que acontece? Aí as meninas vai tentando e não consegue, e isso vai desencadear nessas meninas o que? Essa ansiedade, essa frustração, por fim a depressão, que acarreta no que? No suicídio. O número de meninas que se matam é maior do que os meninos, por causa dessa ideia. Elas perdem o foco, elas começam a seguir uma sociedade que é estimulada pela insatisfação. E a menina linda, é maravilhosa, mas não está satisfeita com o seu corpo. Aí cai numa doença que eu até esqueci o nome lá, que a menina, ela tá magra, mas ela se vê gorda. E aí eu tinha uma sobrinha que tudo que ela comia, ela colocava o dedo na goela e vomitava depois, porque ela se achava gorda, e ela era um palito. Ela estava com uma doença, esqueci o nome da doença aí, mas graças a Deus ela foi curada. Então o que é isso? Isso é resultado da síndrome do pensamento acelerado. É a grande pandemia da sociedade moderna. Isso ocorre quando a pessoa deixa a sua mente pensar no que ela quer, numa velocidade absurda, e normalmente esses pensamentos são pensamentos de qualidades ruins, que vêm numa grande velocidade, que vai acarretando a ansiedade, que vai matando de criança, adolescentes, jovens e idosos. Hoje você vê muitos idosos sofrendo da ansiedade, com medo até de sair de casa. Estão bitolados com essa questão de toda hora estar se isolando, né? Então existe um nível muito alto de ansiedade, inclusive no meio dos pastores. Na minha classe, você não tem noção o número de pastores que se suicidam. É que eu, infelizmente, não tive tempo de trazer essa pesquisa para você. Você não tem noção o número, se eu não me engano, por mês. No Brasil, ou é no mundo, não recordo, 1.500 pastores largam o ministério por mês. 1.500 pastores abandonam o ministério por mês. Então, essa ansiedade tem alcançado até os pastores. Por quê? Porque as ovelhas hoje, com esse avanço da internet, elas são mais exigentes. Elas vão nas vitrines, né? nas páginas virtuais, e elas estão ali escolhendo os pastores melhores, os coach que pregam muito. Olha como é que esse pastor fala, olha como é que aquele coach fala. Deixa eu falar para você, sabe qual é o melhor pastor que você tem? O melhor pastor que você tem é aquele que a sua vida está no joelho dele. Esse é o melhor pastor que você tem, ainda que ele tenha qualquer limitação, mas ele que tem responsabilidade com você, ele que é o seu pastor. É por ele que você deve ser alimentado. Não há nada de errado você alimentar-se de um outro ministério, ter um conhecimento, ouvir. A Bíblia diz observar a tudo, mas tem o que é bom. Mas existe uma coisa chamada honra. Quem é o seu pastor? Porque é na vida dele, é no joelho dele que está a sua vida. Agora, aí
as ovelhas ficam fazendo comparação, né? Olha, pastor, quantas vezes me compararam com outros pastores? Não existe pastor melhor nem pastor pior, existe pastores diferentes. Por quê? Porque a Bíblia diz: há diversidade de ministério, há necessidade de diferentes ministérios. Por isso que a Bíblia diz: observai a tudo, retém o que é bom. Então eu sou diferente do João, sou diferente do Apolo, sou diferente do Manuel, sou diferente do Joaquim. Cada um é diferente do outro. Não existe, querido. Olha, esse dedo aqui, ó, eu abro meu celular, mas esse dedo aqui eu não abro ele. Por quê? Porque a impressão digital desse não é igual a desse. Se eu sou um corpo só, não sou igual. Nós somos assim, são pastores diferentes. Mas as ovelhas, elas vão nas vitrines das redes sociais escolhendo o melhor pastor. E aí fala: olha, meu pastor, eu aprendi tal coisa com aquele outro pastor e tal. E aí o pastor, então, inevitavelmente vai se comparando, porque trouxeram essa comparação para ele. E aí eu quero dizer para você, pastor, que está me assistindo, é um desafio para mim como pastor e para você, a gente não se comparar com ninguém. A gente tem que aprender a se dar valor, não tentar ser melhor ou igual a outra pessoa para a gente ser aceito por essas ovelhas. Porque ovelhas que fazem isso são ovelhas que você não pode contar com elas, porque ela troca você por outro, mas amanhã ela troca o outro por outro, e ela vai assim, assado, e ela já passou em 200 igrejas, não parou em lugar, porque nenhum pastor presta para ela. Porque é uma ovelha que não sabe dar valor àquilo que Deus deu, ela chuta um anjo. Então é um desafio para mim, como pastor, deixar esse recado para os pastores, que tem muitos pastores se matando, e esse é o desafio nosso, porque as pessoas só têm o tamanho que a gente dá, o valor, o tamanho e o valor que elas têm é o que nós damos. Então nós, pastores, temos um desafio de nos valorizar, de nos amar mais, de desacelerar. A velocidade não é mais importante do que a nossa direção. A gente precisa se reinventar, estudar, ok, mas precisamos não se comparar com ninguém. Nós temos valor, pastores, porque Deus nos escolheu. Se Deus me escolheu, escolheu você, nós não precisamos nos comparar com ninguém. Quer ver o que Jesus falou? Como é que eu vou me desacelerar, pastor? Porque você está falando essas coisas, mas eu sou uma pessoa acelerada. Como é que eu vou me desacelerar? Vamos ouvir o que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso eu vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem o que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem quanto pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? Olha o versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará dele mesmo. Basta cada dia o seu mal. Hashtag Jesus está dizendo: viva um dia de cada vez. Ou seja, quando eu olhei isso aqui, eu entendi o que Jesus estava dizendo. Vamos entender o contexto do que ele está explicando. Primeiro, todas as parábolas que Jesus vai falar, ele escolhe um cenário, ele vai escolher um lugar específico para contar essa parábola, tá? Segundo, para quem ele está contando? Para judeu. Quem é o judeu naquela época? É o judeu que é oprimido pelo romano. Se o judeu não pagar imposto, o romano vem meter o pau. O romano vem e o romano não tem vez. Para um romano, o judeu ele é escravo. Ou ele paga imposto para César, ou ele vai para a cruz. Ou ele vai ser chicoteado em praça pública. Ele vai tomar uma quarentena. O que é uma quarentena? 39 chicotadas, que significa 40 menos 1, 39 chicotadas, e o chicote tem 9 tiras, ele tira a roupa do cara, deixa o cara pelado, amarra a mão no tronco e pau nas costas, é homem, é mulher, não interessa, vai tomar uma quarentena de açoite. Foi o que Jesus tomou, só que de uma maneira muito grave. Jesus foi algo muito grave. Então, os judeus, eles tinham essa preocupação de ter os impostos, de pagar o imposto. Vamos imaginar o Pedro, no dia que ele foi pescar a noite toda, nada apanhou. Você acha que ele estava feliz? Porque ele precisava pegar o peixe, vender o peixe no mercado, para pagar o imposto para quem? Para César. Lembra que Jesus falou? Dê a César o que é de César. Então naquela época já tinha gente acelerada. Imagine agora.
Então ali eles viviam essa vida, esse jugo de ansiedade por causa dos impostos, os romanos que não acaba essa escravidão, até quando César vai nos oprimir, até quando vamos ser escravos de Roma, ou ainda bem que Jesus veio para nos libertar, porque eles acharam que Jesus ia libertar eles fisicamente, mas não era assim, era do pecado que Jesus veio libertar. Então a cabeça desses discípulos era muito ansiosa, e Jesus está dizendo para eles, olha, a ansiedade é o que? É antecipar o problema que ainda não chegou. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então o que Jesus está falando? Olha, vocês estão ansiosos simplesmente porque vocês estão antecipando o problema de amanhã e trazendo para o hoje. O que é ansiedade? É estrangulamento. Mas o que provoca isso? É eu viver o dia de hoje pensando no amanhã ou pensando no ontem. Se eu viver pensando no ontem ou pensando no amanhã, eu sou uma pessoa ansiosa. E quer dizer o quê? Eu não vou viver o hoje. Eu estou tirando o foco do hoje. Você está entendendo? Então, aceleração, velocidade. Eu estou pensando no amanhã, eu estou pensando no ontem. Eu não tenho direção, eu não estou focado no hoje. Quem está me entendendo, diga amém. Ansiedade é exatamente isso. Viver o hoje com a mente no amanhã, ou viver o hoje com a mente no ontem. E aí o que acontece? Você se torna uma pessoa ansiosa. E aí você é uma pessoa que está focando o quê? Velocidade e não direção. Então eu não vou ser assim. Aí a pessoa fica pensando, mas será? E se eu não for aceito? Será que eu vou ser aceito ou não? Será que eu vou conseguir ou não? E se eu não tiver o dinheiro? E se faltar comida? E se eu não, e quando acabar o meu dinheiro, como é que eu vou pagar a luz? E como é que eu vou pagar a água? E se a empresa mandar embora? E se não tiver? E se acontecer isso? E se não tiver? E a pessoa vai ficando assim ansiosa, preocupada, e o nível da aceleração, ó o estresse dela, ó o nível dela. Meu, você não é uma máquina não, cara. Vai chegar uma hora que vai dar um piriquipaque em você, vai dar um surto, você vai ter algum efeito colateral e isso vai trazer algum problema. Então Jesus está dizendo exatamente para eles, vamos ler de novo, 25, por isso eu vos digo, não ande ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que o vestimento. Olha o 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal. A ansiedade é viver o hoje com a mente no amanhã, é sofrer por antecipação. E talvez eu esteja pregando para alguém que está ansioso. Se o meu foco estiver no passado, eu não posso mudar ele, não tem como mudar o passado. O passado vai servir de lição. Pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. O que eu fiz lá no passado é um erro que eu não preciso cometer ele aqui na frente. Quantas cagadas, quantas besteiras, quantas burrices que eu já fiz lá atrás, mas são erros que eu aprendi a não cometê-los. E eu prometi para mim mesmo, vou errar, mas só vou errar erros novos. Eu não vou errar erros que eu já cometi. Então a ansiedade, não posso, o meu foco não pode estar no passado, porque eu não vou mudar ele. E o meu foco também não pode estar no futuro, porque eu não vou alterar o meu futuro, porque eu estou pensando nele agora. Não. Se o meu foco estiver no futuro, eu não consigo mudar. O dia de amanhã não pertence a mim. A Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Hoje é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei. Você está entendendo? Então eu tenho que viver meu presente, porque se eu estiver vivendo o presente e atentando para as coisas, para as pequenas coisas, como eu falei aqui no começo, né? Para você dar valor às pequenas coisas, grandes espetáculos, pequenas coisas provocam grandes espetáculos. E é isso que eu quero passar para você. Se o meu foco estiver no meu presente, o meu futuro pode ser diferente. Agora, pastor, mas como que eu vou desacelerar? Porque eu sou acelerado. Existe uma oração, a oração vale muito em seus efeitos, mas existe uma coisa que Jesus mesmo falou aqui. Por exemplo, GEU, né? Alguém pode escrever aí? Gasto de energia emocional útil. GEU, gasto de energia emocional útil. Como eu vou gastar a minha energia de um modo útil, pastor? Olha o versículo 26. Olhai para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial alimenta todas elas. Não tem de muito mais valor
do que elas? Qual de vocês poderá acrescentar com seus cuidados um palmo à sua estatura? Você já viu algum passarinho? Você já acordou de manhã e viu um passarinho assim, um monte de gente em volta dele? O que está acontecendo? O bichinho está tendo um ataque cardíaco aqui. Por quê? Porque o bichinho não tem comida para dar para os filhotes dele que está lá no ninho. Eu tenho um pé de acerola no meu quintal. Eu plantei no meu quintal 11 árvores frutíferas: acerola, carambola, uva, framboesa, mexerica, morango. Eu tenho um monte de coisa na minha casa, e aquilo para mim é uma terapia. Então eu vejo, lá tem os ninhos, os pássaros fazem ninhos lá, os sabiás, as rolinhas, os bem-te-vi, até tucano já foi lá em casa. Beija-flor, eu coloquei aquele potinho para os beija-flor beber água ali. Cara, é um espetáculo. Eu fico ali, é uma terapia para mim. Eu fico ali, todo dia de manhã eu saio, limpo meu quintal, dou comida para meus cachorros, pego o cocô dele, jogo no lixo, varro meu quintal, molho minhas plantas. Eu coloquei uma horta lá. Aquilo para mim é uma terapia, cara. E aí eu fico olhando aquilo ali assim, eu vejo elas ali. Elas já é a terceira ou a quarta geração de rolinha que está fazendo ninho ali naquele quintal ali. Para mim isso é uma terapia. Eu plantei a árvore, eles estão lá fazendo um ninho e estão felizes da vida lá. Então Jesus, quando ele falou assim, olhai para as aves dos céus, quando ele falou isso, ele estava provavelmente perto do mar da Galileia. Por quê? Porque no mar da Galileia, assim na sua orla, assim, porque não é areia, é pedras, tá? E no meio das pedras existem muitos fragmentos de vários tipos de alimentos, peixes que foram pescados, etc. Então eu fui em Israel, eu vi que no mar da Galileia existem muitas aves assim. E Jesus estava sentado no mar da Galileia. E aí ele disse, os discípulos tudo ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, como é que vai pagar o imposto para César. Jesus falou assim, vem cá, olha as aves dos céus. Foca nelas, preste atenção. O que Jesus está fazendo? Desacelera. Como? Atente para as pequenas coisas. Dá uma olhada para as aves. Dá uma olhada. Você pode ver que essa palavra está aqui, olhem. Aí ele vai chegar no versículo 28. Olha o que vai acontecer. E quanto ao vosso vestuário? Por que andeis ansiosos? Olha para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, eles não costuram, e eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aí Jesus está andando com eles de uma cidade para outra. Jesus está vendo que eles estão ansiosos. Jesus fala assim, vem cá, o que é isso? Olha aqui, olha os lírios, olha como é que eles crescem. Olha, atenta para as pequenas coisas do seu dia, do momento presente. Dá valor para as pequenas coisas do seu dia. O que Jesus está fazendo? Está tirando a cabeça dos discípulos lá do passado, está puxando a cabeça dos discípulos que está lá na frente, e Jesus está focando eles aqui no presente. Jesus está falando assim, desacelera, cara, olha para os lírios, olha para as aves. Jesus está ensinando eles a como viver uma vida sem ansiedade, desacelerando, notando, prestando atenção nas pequenas coisas. Ele está dizendo assim, olha os lírios, olha que lindo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Contempla isso, como isso é belo. Mas é muito pequeno. Pois é, mas contempla o belo. E é isso que eu posso fazer hoje com você. As pequenas coisas do nosso dia a dia, você desacelerar. Olha para mim, eu desacelero quando eu vou lá e fico olhando aquela rolinha lá com o filhotinho dela. Eu vejo o beija-flor bebendo água ali. Claro que eu não passo o dia inteiro vendo passarinho, querido, mas eu estou falando assim, contemplar pequenas coisas, prestar atenção no sorriso de uma criança, na opinião do que ele está falando. Eu estava tomando café, aí estava usando o celular, meu filho querendo falar alguma coisa, eu soltei o celular e comecei a ouvir ele, e ele falou uma coisa que eu não sabia. Eu falei assim, menino, aonde você aprendeu isso? Quem falou isso para você? E ele falou assim, eu aprendi isso, papai, num site que ensina sobre curiosidades, mas eu também aprendi com a professora, ela falou isso na escola. E eu fiquei notando assim, como foi belo ver o meu filho explicar uma situação, comprovar uma coisa ali. Eu falei assim, rapaz, tenho 42 anos, eu nunca vi isso. Então, sabe, contemplar o belo é desacelerar. Olha para lá as aves do céu, olha para os lírios, desacelera, cara. Tira a tua mente do dia de amanhã, tira a tua mente do passado, irmão. Vive o teu dia de hoje, porque o dia de amanhã, não, como o pastor Marlo diz, vamos viver um dia de cada vez.
Vivo hoje desacelerando, olhando, se divertindo junto. Olha, eu saio com meu filho, às vezes eu vou para o campinho lá e eu fico conversando com ele. Nada de celular, e eu fico contando para ele, para minha filha, uma história da minha infância. E meu filho adora de ouvir as histórias que eu conto. Olha, filho, quando eu tinha tantos anos, aconteceu isso, isso e isso. E ele fica assim, poxa, papai, que legal, né? Tal. E aí eu vou desacelerando, eu ouço o que ele tem para falar, eu conto uma história da infância. Eu adoro ouvir conversas, eu adoro conversar com pessoas mais de idade. O Zito era o meu melhor amigo. O Zito contava para mim quando ele era criança. Ele falava assim, pastor, nós não tínhamos chinelo. O meu pai mandava a gente levantar de madrugada lá em Paraná para pegar leite da vaca. E aí a grama tudo cheio de neve. A gente tinha chinelo, a gente levantava a vaca e colocava os pés ali onde a vaca estava deitada. E ali era um refresco para os nossos pés. E ele contando aquilo ali para mim, eu falei assim, meu Deus, quantas histórias esse homem não tem? Quantos anos não viveu? Quantas experiências não tem nessa mente desse homem? Como ele faz falta para mim? Então isso me desacelera, cara, sabe? Ouvir as pessoas, ouvir história, sair um pouco das redes sociais, se divertir junto, sorrir com a pessoa, não sorria da pessoa, não sorria do seu filho, não chame ele do que você não quer que ele seja, se torne uma pessoa mais agradável, seja uma pessoa afetiva que todo mundo quer do lado, seja uma pessoa que levanta o astral das pessoas, seja uma pessoa que todo mundo quer ter por perto, anime as pessoas, para de toda hora da bronca, toda hora da bronca. Você fala uma coisa, da segunda vez que você vai falar, o seu filho já não presta mais atenção. Você pode mudar a tática. Então eu vi uma história de uma família, um adolescente de 13 anos, uma criança no bebê conforto, 2, 3 aninhos, a mãe no celular, o pai no celular, cada um juntos no restaurante, e os 4 cada um com telefone, o filho jogando, a criança brincando no celularzinho dele, a mãe conversando com as amigas, o pai falando de negócios, os 4 estão numa mesa juntos e não tinha nenhum tipo de palavra de amor, nenhum tipo de palavra de aceitação, nenhum diálogo. Olha que bom que estamos aqui para nós cearmos, comermos nesse restaurante, que bom. Ninguém está assim, mas aí a criança deixou o tablet cair. Quando a criança deixou o tablet cair, lá veio o pai, ô moleque, não sei o quê, ô mulher, você não está vendo esse moleque não, presta atenção nisso. E o irmão, ô seu burro, seu idiota, não sei o quê, e brigaram entre eles ali, e a pastora estava olhando aquilo ali assim, só olhando assim. Daqui a pouco a mãe falou assim, ó, todo mundo, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma selfie. Aí todo mundo saiu na foto, sorrindo, uma hipocrisia, mas isso é o retrato de muitas famílias hoje, muitas famílias que vivem uma vida de aparência. 70% das pessoas que postam coisas na internet é mentira. 70% das informações, eu sou formado em publicidade, querido, eu sei o que eu estou falando, eu tenho propriedade para te falar. Eu sou formado em chefe de vendas e publicidade, e fiz administração, e sou pastor, e tenho o Espírito Santo. 70% das informações que você vê nas mídias é mentira. Por que você acha que está todo mundo aí querendo derrubar o presidente? Porque tem muita mentira rolando aí. Então, tem muitas pessoas que estão assim, ó, conectadas com a mídia. Ei, desacelera. A família não teve nenhum momento não teve afetividade, estão juntos, mas estão desconectados, nenhuma palavra de amor. Esse é o retrato da família hoje, uma família sem diálogo, sem paciência, sem afeto, sem valor. As coisas têm mais importância do que as pessoas. Hoje a gente usa as pessoas e ama as coisas. Você já pensou quantas vezes que você hoje olhou no seu celular? Você já pensou se você olhasse para a sua Bíblia na mesma velocidade, como é que estaria a sua vida? Desacelera, querido. Desacelera, coloca essa palavra no seu coração. Por isso que Jesus, ele escolhia cenários bonitos, ele escolhia lugares para contar sua parábola, e tinha tudo a ver. E as pessoas, imagina Jesus contando uma parábola, olha as aves dos céus, olha só como é que elas não ajuntam, elas não trabalham, e Deus alimenta. E eles, os discípulos, vendo as aves, contemplando o mar da Galileia, aquilo tranquilizava eles. Aí Jesus andando de uma cidade para outra, ele falava assim, olha, vem cá, vem ver Pedro, olha os lírios do campo, como são lindos, como crescem, eles não costuram. Olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E aí Jesus está, vem contemplar as pequenas coisas. Vem contemplar as pequenas coisas que vão ser grandes espetáculos. Vem dar uma olhada. Ei, presta atenção no sorriso do seu filho. Gente, passa muito rápido. Esses dias a minha filha era um bebê, 2 aninhos. Hoje ela é uma mulher. Meu Deus, eu dava banho na minha filha. Hoje eu não dou banho nela mais. O meu filho está quase do meu tamanho já.
Esses dias eu estava vendo o pastor Marlon batizar, o Paulo Henrique, meu Deus do céu, está do mesmo tamanho que ele. Carreguei esse menino no colo, cantei para ele dormir, está maior do que eu. Gente, nós estamos envelhecendo, nós temos que desacelerar, nós temos que dar valor às pequenas coisas. Tem muita gente que está dentro de casa hoje e não está conectado, é um no quarto, um no celular. A quarentena que deveria servir para unir, está servindo para degradear um ao outro, mágoas, casais que não se namoram, casais que não se conversam, que não têm afetividade nenhuma. Talvez é o retrato da sua família, é a mensagem de hoje. E Deus está falando, desacelera. Jesus está escolhendo esse momento para dizer para você, vem cá, foca no presente, deixa o futuro para lá, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, esquece o passado, águas passadas não movem moinho, esquecendo as coisas que para trás fica, prossiga para aquelas que estão adiante, porque Deus vai fazer coisas novas. Tira sua mente do passado, você precisa sair dessa ideia de ficar ansioso. E outra, você não precisa estar viajando para contemplar o belo. Tem gente que fala assim, se eu tivesse numa praia, pastor. Não, tem gente que está morando na frente da praia e está estressado, filho. E se eu estivesse no campo. Tem gente que tem um monte de vaca perto dele, mas vive estressado. Você não precisa sair da sua casa para contemplar o belo. O belo está nas coisas pequenas, nas coisas simples, nos espetáculos do dia a dia, num sorriso, numa palavra, numa conversa, numa história, num divertir junto. Quem me entende, diga glórias a Deus. Eu quero terminar com vocês lendo o que Paulo falou para a igreja de Filipenses. Filipenses 4:8. Vou terminar e fazer uma oração. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum poder, se há algum louvor, pensa nisso, e o que vai acontecer? E o Deus da paz estará convosco. Pensa nisso, desacelera. Se você não pegou essa mensagem do começo, aconselho você ir lá no começo e pegar essa mensagem, compartilhar com seus amigos. Se você ama a palavra de Deus, compartilha, desacelera. Tem uma pandemia aí, tem um problema financeiro, mas tem uma doença que vai matar muito mais, é a ansiedade. Aí depois que passar tudo isso, você vai ver gente obesa, com parada cardíaca, com infarto, com gastrite, com um monte de doenças que não vão ser diagnosticadas, nem vão ser notadas pela maioria dos órgãos de saúde. Não vai ver aí o Dória falando, olha, morreu tanta gente de gastrite por causa da ansiedade, morreu tanta gente de infarto por causa da preocupação. Você não vai ver os médicos falando, você não vai ver o ministro da saúde dizendo, olha gente, depois do coronavírus, milhares e milhares de pessoas ficaram com suas saúdes debilitadas, etc. Você não vai ver. Então quero dar um conselho para você. Hoje você valorize o seu dia, valorize a sua vida, valorize as pequenas coisas. Elas causam grandes espetáculos. Para mim é um espetáculo sentar e ouvir meu filho falar. Para mim é um espetáculo ver um passarinho, sabe? Foi comprovado que crianças que têm algum problema de saúde, problemas psiquiátricos, que ela lidar com animais, cachorro, um gato, não sei com que tipo de animal, depende, vai ter que perguntar para o médico. Isso ajuda a criança a melhorar a sua saúde. Que Deus possa abençoar você, que essa palavra possa ajudar você a desacelerar, para não morrer cedo, para não ficar com sua saúde cheia de problemas. Que você viva muito para a glória de Deus, com muita saúde, tenha uma vida com qualidade. Amém? Valorize as pequenas coisas, dê valor às pequenas coisas, se desconecte um pouco, para de assistir um pouco redes sociais, para de ficar o dia inteiro na frente de um celular, de um computador, e começa a valorizar as pequenas coisas. Olha, nesses dias de quarentena, eu descobri o quanto que eu sou bom na cozinha, porque a maioria das vezes em casa, quem faz a comida sou eu. Eu estou adorando fazer comida, estou adorando. Minha esposa fica lá no celular tentando vender sapatos, que ela tem a empresa X-Sois para vender sapatos, e eu fico em casa ali fazendo comida, faço faxina. Hoje, antes de vir para a igreja, eu já preparei o que tinha preparado o almoço lá, deixei lá pronto, que era só fazer algumas coisinhas lá, já adiantei um pouquinho, fiz uma faxina toda em casa, preparei, minha esposa estava lá em cima, meu filho estava lá em cima, peguei café, levei para ela, peguei café, levei para ele. Quantas vezes que eu levei café na cama para minha esposa? Eu não estou falando isso aqui para você falar, não, eu só estou contemplando o belo.
E ela estava estressada lá, porque ela está dando aula, ela está tentando acompanhar as aulas do meu filho na internet, e ela estava estressada, eu acordei estressado, não dormi bem, mas eu falei, sabe uma coisa, vou melhorar esse dia. Fui e fiz a comida, o café, coloquei um pãozinho, comprei uma torta de frango, que eu adoro torta de frango, levei para ela. Quando eu levei para ela, aquele nervoso dela desapareceu. Aí levei pro meu filho, falei, ó, papai tá indo embora. Quando eu desci, meu filho foi correndo até a garagem. Ô, papai, você já vai, papai, você já vai, papai. Por quê? Porque todo mundo quer estar perto de quem está perto de Deus. Todo mundo quer estar perto de quem torna a vida das pessoas melhores. Eu não sei se você teve a mensagem que eu preguei hoje, que eu falo sobre o que significa adorar a Deus. Vai lá, dá uma pesquisada, me chama no WhatsApp, que eu passo para você a mensagem que eu gravei, tá bom? Eu quero orar que meu tempo já estourou. Você recebe essa palavra? Você gostou? Então coloca aí, ó, eu vou desacelerar. Como? Contemplando as pequenas coisas, dando valor às pequenas coisas. É dessa maneira que a gente vai desacelerar, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Posso orar por você? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Eu sei que vai ser um desafio para nós desacelerar, tirar a mente do amanhã, tirar a mente do ontem. Vai ser um desafio para mim, para essa pessoa, porque a gente vive num mundo tão moderno. A gente come rápido, a gente faz tudo rápido, a gente não tem mais a paciência. Mas Pai, pela graça do Senhor, ó Deus dos céus e da terra, em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo por mim e pelas centenas de pessoas que estão me assistindo agora e que vão me assistir em outros horários. Deus, em nome de Jesus, sonda nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e tira, Pai, todo tipo de ansiedade que se instalou, tira todo tipo de nervoso, de estresse, toda doença que está camuflada, escondida, só esperando o momento certo para explodir, para aparecer. Tira os sintomas, as síndromes. Pai, ajuda-nos a desacelerar pela Tua graça, pela graça, desacelera-nos, Pai. Nós queremos ser como Jesus, que contemplava o belo nas pequenas coisas e via nessas pequenas coisas grandes espetáculos. Ele viu o belo num lírio do campo, ele viu o belo numas aves dos céus que não colhia, não plantava, não ajuntava, e Deus alimentava elas. Pai, ajuda-nos a contemplar o belo, ajuda-nos a ser mais mansos, humildes, menos egoístas, menos pensar em nós. Ajuda-nos, Pai, ser uma companhia mais agradável, uma companhia cheia de amor, de afeto, que vai valorizar os outros, a opinião dos outros, dar respeito pela opinião dos outros, respeitar a crença, a opinião, o ponto de vista da pessoa. Ajuda-nos a ser aquele tipo de pessoa que não vai ser o bateu, levou. Quando bater, nós vamos ter um tempo para absorver e responder com amor aquela ferida. É muito legal, isso aqui é tudo teoria, Pai, mas a prática, para ela ser produtiva, precisamos da Tua graça, Pai. E não há ninguém melhor do que o Senhor para nos capacitar. Não há ninguém melhor do que o Senhor para nos ajudar. Não há ninguém melhor do que o Senhor para nos ajudar a desacelerar. Então, Pai, que o Teu Espírito que habita aqui, ó, dentro de cada um de nós, possa visitar nossas células, nosso cérebro, a liberação das substâncias, dopamina, adrenalina, Pai, toda a normalidade, toda a normalidade que está no cérebro, já programado para pensar errado, para agir errado, tira, Pai, para quem olhar para nós, possa olhar para nós e contemplar o Espírito Santo, e ver o Espírito Santo, e ver uma diferença, porque todo mundo reage como gostaria, age como gostaria de ser, mas só reage como realmente é. Então que o Teu Espírito, Pai, nos dê a graça de sermos pessoas diferentes, desaceleradas. Vamos brilhar como luz no meio de um mundo cheio de caos, onde as pessoas não têm paz, mas Jesus, no meio de uma tempestade, Ele colocava a cabeça no travesseiro,
e ele dormia tranquilamente, porque ele sabia o que era paz. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a desfrutar dessa paz, porque o mundo é propício para a gente viver preocupado, ansioso, afadigado, estressado. O nível de aceleração, de velocidade é muito alto, mas livra-nos dos acidentes que estão aí na frente, livra-nos das doenças psicossomáticas, livra-nos das dores, da insônia, das perturbações, dos pesadelos, dos maus pensamentos, da lascívia, da luxúria, do egoísmo, da mágoa, do ódio, do rancor, da ansiedade, da raiva, da revolta, da vingança. Livra-nos, Pai, do medo, das preocupações. Pai, Tu és a nossa força. Pai, nós só podemos a Ti clamar. Tu és o nosso único socorro, e nós clamamos com todo o nosso coração, com toda a força a Ti, em nome de Jesus, porque não há lugar melhor do que a Sua presença. Abençoe a casa, a vida e a família, a saúde psíquica, emocional, sentimental, financeira de cada pessoa, casamento, a sua sexualidade, a sua autoestima, a autoimagem. Pai, livra da depressão, da angústia, de toda a perturbação mental, de todo espírito maligno. Seja amarrado em nome de Jesus, e lançado por terra todo enviado do diabo, toda dor nas costas, todo caroço, nódulo, cisto, mioma, caia por terra em nome de Jesus, e que haja cura na mente dessa pessoa, como, Pai, aconteceu lá no Gadareno. Ele estava vestido, perfeito juízo, ele estava em perfeito juízo. Pai, traz um perfeito juízo para nós, e o único desejo dele era estar contigo. Que aconteça a mesma coisa conosco, Pai, que a gente possa provar dessa graça que aquele homem provou, porque o Senhor não faz acepções de pessoas. Faz em mim e nessa pessoa, independente do lugar, da cidade, da casa onde ela está. O Senhor alcance as que estão aqui na igreja, alcance que estão pelas redes sociais aí fora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Glória a Deus. Vamos ficando por aqui. Sexta-feira a gente volta aí, tá bom? Prazer muito grande ter vocês aqui comigo. Olha, nós estamos aqui com propósitos. Amor em forma de alimento. Quem tem, vem e deixa. Quem não tem, vem e tira. Tá bom? Aqui na igreja nós estamos fazendo isso. Amor em forma de alimento. Você traz 1 quilo de alimento, você estará amando o seu próximo. Nós estamos fazendo várias cestas e doando para várias pessoas. Para quem nós estamos doando, não importa. Eu não me importo a placa da igreja, eu não me importo a crença da pessoa, eu não me importo quem é a pessoa, a cor, enfim, não me importo, tá? Eu estou fazendo bem para as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, tá bom? Esse é o momento da gente abençoar. Então, se você está numa outra cidade que não pode vir aqui, quer nos ajudar, você pode ajudar através também de uma doação em dinheiro, mas não é para nós, é para a igreja. Se você fizer uma doação para a igreja, você só manda um comprovante para nós. E aí eu pego aquele comprovante, imprimo e comprovo que aquele dinheiro que entrou lá na conta da igreja é uma ajuda de alguém que doou aqui na igreja de Jandira, tá bom? Então, se você quiser a conta da igreja, é Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238/9, agência Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238/9, Igreja Internacional da Graça de Deus. Você deposita ou transfere para essa conta e manda o comprovante, e a gente vai assim ajudando pessoas que a gente pode. A gente tem uma despesa aqui de R$23 mil todo mês, R$23 mil que a gente paga aqui na igreja de Jandira, tá bom? E nós precisamos de ajuda. E olha assim, ó, como é que tá bem difícil a nossa ajuda, porque olha só, olha o que a pandemia está provocando, olha só, ó, tá vendo? Levanta a mão aí, Dani, levanta a mão, rapaziada, tá vendo? Olha aí, nós temos 5 pessoas aqui assistindo o culto. Olha como é que é, não dói ver uma igreja completamente vazia? Agora deveria ter muito mais pessoas aqui conosco, você não acha? Mas infelizmente
Acho que as pessoas estão assistindo demais a Globo. Tem que parar de assistir um pouco a Globo, tá? Mas enfim, tá bom? Vamos ficando por aqui. Quem gostou da palavra, compartilhe com seus amigos. Vai lá você pode pegar o link aí, ó, e mandar pro seu WhatsApp. Aí as pessoas vão abrir o WhatsApp, já vai cair aqui no Facebook, tá bom? Faz isso aí, nós vamos alcançar um número maior de pessoas. E eu tenho um canal do YouTube, Jair da Sônia, lá no YouTube. Estou precisando desesperadamente alcançar 1000 pessoas. Nós temos 600 e pouco. Falta 370 mais ou menos. Se você puder nos ajudar, entra lá, se inscreva. Jair da Sônia vai fazer um bem muito grande, porque através do YouTube nós vamos conseguir fazer as lives também. Ó, um beijo no seu coração, vou ficando por aqui. Se qualquer pessoa precisar de mim, o meu telefone é 94798-4092. 94798-4092. Deus abençoe você, fique na paz e até a próxima. Tchau!